happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. Oi, turma! Como foi o dia de vocês? O que foi que vocês acharam da atividade que a tia Leidiane propôs para vocês de língua portuguesa? Tava fácil? Tava difícil? Gostaram da fábula? Vocês já conheciam essa fábula? O Leão e o Ratinho? Já tinha ouvido essa fábula em outro livro, em outra versão, com outra moral? Gostaram? Meus amores, a tia Leidiane está retornando para nós gravarmos o vídeo da correção, tá certo? Mas a tia Leidiane queria fazer um pedido, de certa forma, um apelo para vocês. Meus amores, vocês têm que assistir o vídeo da correção. Não adianta só vocês fazerem a atividade e responder e enviar para a professora. Não adianta. Gente, nós professores que estamos ensinando nessa modalidade, nós temos assim uma responsabilidade e um trabalho muito imenso para esses vídeos chegarem até vocês, tá certo? E assim, é de suma importância vocês assistirem os vídeos, tanto da explicação como da correção, tá certo? E como é que vocês vão saber se vocês erraram? Quando vocês fizeram a atividade, vocês sentiram dúvida em alguma questão? Então, para esclarecer dúvidas, então é por isso que é importante eu fazer a correção da minha atividade. É de suma importância. Na correção, vocês não deixam de aprender, vocês ganham novos conhecimentos, tá certo? E vamos corrigir a atividade. Quando terminar, comenta lá quantas questões vocês erraram, quantas vocês acertaram, o que foi que vocês acharam da atividade desse dia, tá bom? Vamos começar? Leram? Vocês leram o texto, como a tia Leidiane havia pedido, para ler mais de 2 vezes? Observaram quantos parágrafos havia no texto? Vamos lá? A tia Leidiane não vai propor uma segunda leitura, porque no vídeo anterior, né, a tia Leidiane já havia lido para vocês e vocês também já leram, não foi? Então, nós vamos para a nossa correção. Na segunda questão, tinha assim, ó. Você observou que o texto está sem título? Vocês observaram isso? Claro, né? Leia novamente a fábula e dê um título para ele. Então, gente, qual foi o título que vocês deram para o texto? E como vocês chegaram à conclusão que o título seria esse? A resposta mais provável para essa pergunta seria, O Leão e o Ratinho, porque os personagens principais são esses, o Leão e o Ratinho, e o título das fábulas, eles apresentam os personagens que vai aparecer na história, né? Geralmente os personagens principais que vão desenvolver as ações daquela história, daquele ensinamento que será transmitido, tá certo? 3. Quais são os personagens principais dessa fábula? Quem foram os personagens principais? Lógico, né? O leão e o ratinho. Por que o leão agarrou o ratinho? Gente, lá na história, por que o leão havia agarrado o ratinho? Teve um motivo para ele ter agarrado o ratinho. Ele agarrou o ratinho porque ele estava dormindo no seu sono relaxante e o ratinho foi lá e incomodou, né? Então, a resposta seria porque o ratinho incomodou o seu sono, né? E se tiver colocado nesse sentido, também está correto. Vamos para B. O que o ratinho fez para sair dessa situação? O que o ratinho fez para sair daquela situação? Saiu correndo, o ratinho saiu correndo, desmaiou, o ratinho desmaiou, ou pediu ao leão que não o matasse? Qual foi das opções?
ele pediu para o leão não matar, né? Tem lá no segundo parágrafo, ele diz assim, ó: por favor, poupe minha vida, eu saberei retribuir a sua generosidade. Ou seja, ele pede para o leão não matar, que um dia ele poderá retribuir aquela generosidade do leão, tá certo? Quinta, copie do texto o trecho que mostra como o leão se sentiu ao ficar preso na rede dos caçadores. Como foi que o leão se sentiu ao ficar preso na rede dos caçadores? Como foi que ele se sentiu? Então, vocês irão tirar do texto um trecho, uma partezinha que comprove isso. Como foi que ele se sentiu? Aí tem lá no quarto parágrafo. Como foi que ele se sentiu? Ele se debatia quando chegou o ratinho que tinha ouvido os seus rugidos. Então, como foi que ele se sentiu ao ficar preso dentro da rede? Ele se debatia, ele gritava, ele estribuchava, né? Ele se remexia todo dentro da rede, mas não tem essa parte que a tia Leidiane está falando, né? Leidiane está falando com outras palavras, mas a partezinha que vocês irão tirar é essa. E ali se debatia quando chegou o ratinho que tinha ouvido seus rugidos, certo? Vamos para a próxima, para a sexta questão. Quando se viram em apuros, o leão e o ratinho tiveram reações diferentes, não foi? Quando o ratinho ele ficou em apuro, porque o leão queria pegar ele teve uma ação diferente. O leão, quando também passou por uma situação difícil, ele também reagiu de uma forma diferente. Aí a pergunta é assim: que reação foram essas? Como foi que o ratinho reagiu? O ratinho pediu para não ser devorado, não foi? Que o leão poupasse a vida do ratinho. E o leão, como foi que o leão reagiu? O que foi que o leão fez? O leão se debateu, estribuchou dentro da rede, não foi? O leão, ele tentou fazer um alvoroço ali preso, né? Então, as reações deles foram diferentes, não é? B, por quê? Por que que eles agiram dessa forma? Por que que as ações dele foram diferentes? O ratinho, ele já é acostumado a ser caçado, né? E o leão, ele já é acostumado a caçar presa, né? Então, essa seria a possível resposta de vocês, tá certo? Vamos para a próxima, a sétima. Nesta história, os animais falam, né? Você conhece outras histórias em que os animais falam? Quais? Vocês conhecem outras histórias em que os animais falam? A tia conhece. Então, vocês iriam colocar aqui. Qual é a outras histórias que vocês conhecem que os animais falam? A tia Leidiane vai citar duas. A tia Leidiane conhece várias, né? Mas vou citar só duas. A lebre e a tartaruga, os animais falam, né? A formiga e a cigarra, não é? Nos desenhos animados, quais são? Nessa questão, gente, não tem necessidade de ser só fábula, não, tá bom? Vocês podem acrescentar outras histórias em que vocês sabem que os animais vão falar, tá bom? O pontinho lá da sétima. Qual é a principal diferença entre a fábula e as outras histórias que você mencionou? Pronto. A tia Leidiane, ela citou um exemplo, né, de uma história que um outro animal fala. Gente, qual é a diferença da fábula para outras histórias? Qual é a diferença da fábula? A fábula, ela tem um diferencial. Que diferencial é esse? A fábula, gente, ela transmite um ensinamento, ela deixa uma reflexão para as nossas vidas, né? Ela faz o leitor,
o ouvinte, o ouvinte refletir, ele parar para pensar. Eu posso praticar isso no meu dia a dia, ou seja, ela deixa um ensinamento, uma lição, não é? A diferença é essa, ela deixa um ensinamento. 8ª, copie a moral da fábula. Qual era lá a moral da fábula? Os fracos também podem ajudar os fortes, né? Essa foi a moral. Aí a 9ª, que lição a fábula ensina? O que eu posso aprender com essa moral aí? A tia Leidiane ontem falou muito sobre isso. Qual é o ensinamento? Ontem não, pela manhã. Que ensinamento, a tia Leide, que ensinamento eu posso aprender com essa fábula? Os fracos também podem ajudar os fortes. Essa daí era pessoal. Cada um ia ter a sua compreensão, de acordo com a moral lá. Uma possível resposta, né? Que não é nós, nunca devemos se achar superior aos demais, né? Porque eu posso aprender com aquela pessoa que não tem o mesmo conhecimento que eu em um determinado assunto, como eu também posso ensinar aquela pessoa sobre algo, ou seja, todos nós podemos ajudar uns aos outros, respeitando suas diferenças, né? Respeitando a sua maneira de ser, que no final todos nós somos iguais, não existe você ser melhor ou pior, todos nós somos iguais, todos nós possuímos inteligência, só que inteligências diferentes, né? Às vezes um compreende de uma forma, já outro compreende de outra. Então, gente, nunca devemos se achar superior ou melhor, porque às vezes você esnoba aquela pessoa por achar ela inferior e depois você vai estar precisando dela, não é? Como foi o caso do leão. O leão achava que não ia precisar do ratinho. No entanto, com o passar do tempo, olha quem foi que socorreu ele, foi o ratinho, né? Então, não devemos humilhar, menosprezar, se achar melhor do que ninguém, tá certo? Essa seria uma possível resposta. A tia Leidiane espera que as de vocês estejam nesse sentido ou de acordo com a compreensão de vocês. 10ª, algumas ações das personagens são consequência uma das outras. Por que o leão acordou? Por que o leão havia acordado mesmo, hein, gente? Porque o ratinho fez cócegas em seu focinho. Porque ficou preso na rede dos caçadores. Porque queria devorar o ratinho. Ou porque já tinha dormido o suficiente. Qual foi o motivo que fez o leão se acordar? A resposta certa é o item A, né? Porque o ratinho estava subindo em seu corpo e parou no seu focinho e começou a fazer cócegas. Olha só, né? B. Como o leão se salvou? Como foi que o leão se salvou? Com a ajuda do ratinho, que o avisou sobre a armadilha, o ratinho foi lá e avisou ele sobre a armadilha. Foi isso? B. Livrando-se da rede que não estava bem amarrada, foi isso que aconteceu, ele saiu da rede, ela não estava bem amarrada, é por isso que ele saiu. C. Com a ajuda do ratinho que roeu a rede, foi isso, ele conseguiu sair com a ajuda do ratinho, o ratinho foi lá, roeu a rede. Ou D. Sozinho, roendo a corda roendo a corda que eu prendia. Então, como foi que o leão conseguiu se salvar? Com a ajuda do ratinho que roeu a rede, né? Ó, lá tem, ó. No 4º parágrafo, junto com o 5º. Tempos depois, o leão caiu numa rede armada pelos caçadores e ali se debatia. Quando chegou o ratinho, que tinha ouvido os seus rugidos. Espera um pouco, disse o ratinho, e roendo as malhas da rede, libertou o leão. Ou seja, o ratinho roeu as malhas lá da rede e conseguiu libertar o leão. 11. Na 11, gente, tinha a fábula, né, com uma outra versão.
Não foi? A tia Leidiane explicou que uma mesma fábula ela pode ter várias versões, não é? Vocês leram? A tia Leidiane vai ler para vocês. Um leão estava dormindo e um rato passeava sobre o seu corpo. Acordando e tendo apanhado o rato, ia comê-lo. Como o rato suplicasse que o largasse, dizendo que se fosse salvo lhe pagaria o favor, o leão sorriu e deixou-o ir. Não muito tempo depois, o leão salvo graças ao reconhecimento do rato. Com efeito preso por caçadores e amarrado a uma árvore com uma corda, logo que ouviu gemendo, o rato se aproximou, roeu a corda e o libertou, dizendo: recentemente ristes, não acreditando em uma retribuição da minha parte, mas agora vês que também entre os ratos existe reconhecimento. A fábula mostra que na reviravolta da sorte, os muitos poderosos têm necessidade dos mais fracos. Ou seja, gente, eu observo aí que a mesma fábula, ela teve uma versão diferente, não foi isso? Aí a pergunta era: por que o leão sorriu quando o ratinho diz que pagará o favor se ele o salvar? Assinala a resposta correta. Por que foi que o leão sorriu quando o ratinho disse: deixa eu ir que eu vou lhe retribuir, né? Porque o ratinho tem uma voz engraçada. Era por isso, porque o ratinho ele tinha uma voz engraçada. É o leão: que voz engraçada essa sua. B, porque imagina que nunca precisará do favor de um rato. Ele pensava isso. C, porque pensa que o ratinho está dizendo aquilo só para ser solto. Gente, se eu observar na pergunta, tem assim, ó: assinale as respostas corretas. Ou seja, é mais de uma resposta. Então, quais foram as respostas? Aí, por que que o leão, ele riu quando o ratinho falou isso, aquilo? Respostas corretas. Porque imagina que nunca precisaria de um favor de um rato. E a próxima resposta, porque pensa que o ratinho está dizendo aquilo só para ser solto, né? Então, a resposta correta seria o item B e C. 12. Releia a moral das duas versões da fábula. Elas são as morais. Aí eu vou observar as duas morais. Na primeira versão tinha assim: os fracos também podem ajudar os fortes. Na segunda tinha assim: a fábula mostra que nas reviravoltas da sorte, os muitos poderosos têm a necessidade dos mais fracos. Com relação a essas duas moral, eu posso dizer o quê? Que elas são iguais. Elas são iguais. O que está escrito numa está escrito na outra. Elas são semelhantes. O que é uma coisa semelhante? Tinha uma coisa parecida. Igual é tal qual. Pronto. Semelhante é parecido. Ou diferente, elas são diferentes. Qual é a resposta? A resposta seria semelhantes. Por que semelhantes, tia Leidiane? Porque elas transmitem o mesmo ensinamento. Que os fortes, eles também podem precisar um dia dos mais fracos. Não é porque eu me sinto superior que eu tenho que menosprezar aquele que se sente inferior. Não, porque eu posso precisar da ajuda daquele, né? Aí a pergunta é: explique sua resposta. As duas referem-se aos fracos e aos fortes, não é? Elas duas se referem às pessoas que são superiores e inferiores. A primeira ensina sobre a ajuda que os fracos podem dar aos fortes. A segunda ensina sobre a necessidade que os fortes têm de ajudar. Então, gente, o que é que eu posso aprender com essas duas fábulas, né? Explique sua resposta. Por que elas são semelhantes? Porque elas tratam do mesmo ensinamento, não é? Elas falam sobre o mesmo ensinamento. A próxima pergunta é na 13. Agora, gente, na 13, na 14, nós vamos trabalhar com o descritor 25 e 26. Lá tinha assim. Na 13, a tia Leidiane vai só lá para a parte da resposta. Com o terrível rugido, o leão agarrou o importuno e ia devorá-lo. O termo em destaque é devorá-lo,
quem era que o leão ia devorar? O ratinho, né? Então a resposta seria ratinho. Quarta, como é que um simples camundongo poderá ajudar uma fera tão poderosa? O termo lá, tão poderosa, vai dar a ideia de quê? O tão vai ser o quê? Da ideia de intensidade, né? Tão pouco, tão muito, né? Então, esse tão poderoso aí tá dando ideia de intensidade. Então, a tia Leidiane espera que vocês tenham acertado, tá certo? E se não acertou, corrija, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, um bom final de semana, se cuidem, fiquem em casa, tá certo? Estejam todos resguardados na santa paz de Deus, que Deus possa abençoar cada um de vocês. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have